Agora eu quero passar a 4 questões das várias formuladas por vocês. Uma delas, que é aquela com a qual eu vou começar, põe em questão, eu não vou ler a pergunta, mas alguém indaga se diferenças de capacidade intelectiva, existem diferenças de capacidade intelectiva entre nós, né? Inclusive de base neurofisiológica. Tá? E a pessoa cita, por exemplo, diferenças na mensuração intelectual via as tabelas de quociente intelectual. Se isso não interfere na igualdade fundamental das pessoas. Eu quero começar por aí, porque é uma boa entrada no debate que Marx faz, e que hoje é um bocado importante, porque no início dos anos 90, um pool de universidades, anos 90, hein? Não é do século lá de trás medieval, não. Nos anos 90, a última década do século XX, um pool de universidades americanas, bancadas por fundações importantes, fez uma pesquisa sobre o aproveitamento escolar de estudantes de diferentes grupos sociais, de diferentes características étnicas, para aferir como é que essa gente chegava na universidade, e como é que essa gente se movia. Eu acho que os resultados não precisam ser surpreendentes em se tratando de pesquisa norte-americana, né? Eles descobriram que os brancos e filhos de famílias mais abonadas tinham um melhor aproveitamento escolar, mas chicanos e negros não tinham uma grande aptidão intelectual. Só que essa discussão levou em base, tomou como base amostras de população acadêmica, mas também de população de ensino pré-acadêmico. Então, mostrando que pretos e descendentes de mexicanos já tinham deficiências que os tornavam ineptos para a formação acadêmica. Não adiantava dar universidade para eles, né? Eles já tinham diferenças naturais ou diferenças tomadas como naturais a partir e, portanto, impossível. Isso deu um livro, cujo título era aproximadamente A Curva do Sino. Isso, lembra disso? Porque era uma forma gráfica de apresentar isso. Isso no final do século XX. Imagina como é que eram teorias higienistas, racistas lá. Não são tantos assim, né? Porque até no século XX elas tiveram uma incidência bárbara através do nazifascismo. Mas isso põe uma questão: nós somos diferentes ou somos iguais? Como é que é isso? Eu quero começar dizendo que o senhor Marx herdou uma cultura humanista, uma cultura humanista, que vinha do Renascimento e que encontrou a sua mais alta expressão no classicismo literário alemão. Marx é herdeiro dessa tradição, e nada melhor do que lembrar o mote que orientou Marx quanto a isso. É uma formulação de Goethe, que diz o seguinte: mesmo o mais limitado dos homens pode desenvolver-se ilimitadamente. Eu repito, mesmo o mais limitado dos homens, claro, dos homens e mulheres, né, gente? Homem aí como referência à humanidade. Mesmo o mais limitado dos homens pode desenvolver-se ilimitadamente. Eu quero dizer para vocês que eu acho essa passagem
não apenas antológica, não apenas canônica, mas eu diria que é das mais altas expressões de humanidade que eu conheço. Está aí o humanismo de Marx, não é? Começa, insisto, lá no Renascimento, com o fim de uma cultura teocêntrica e a sua substituição por uma cultura antropocêntrica, que vai encontrar um suporte importante em Kant. O humanismo de Kant é muito claro, né? Nunca tomar o homem como meio. Nunca tomar o homem como meio. O homem é a medida de todas as coisas. E isso é uma perspectiva racionalista. Não é porque Deus quer, não. É pelo valor imanente àquilo que é próprio ao humano. E com Goethe chega ao ponto mais alto, porque supõe que este ser é reformável, que este ser é superável, é capaz de ir além de si, mesmo o mais limitado desses seres. Então, para Marx, a igualdade fundamental, radical do homem consiste nessa comunidade que faz dele o centro, a medida de tudo, numa perspectiva dinâmica, mutável, de autossuperação. Mas nós somos ou não somos diferentes? Será que somos? É preciso que a gente não se iluda com as palavras, né? Tem insistido, a linguagem não é inocente. Tem uma olhadinha aqui. Antes, deixa eu contar uma coisinha, né? Quando eu virei ideologicamente o que eu sou, um dos interlocutores que eu tive foi o meu pai, que era uma figura maravilhosa de conservador. Mas fomos amigos. Não foi meu pai, foi meu amigo. Fomos amigos até o fim da vida dele. Meu pai dizia, meu filho, esse troço que você está gostando não pode dar certo. Ele elencava as infinitas razões para dizer que a projeção socialista era coisa de normal na juventude, mas depois tinha um limite. Você imaginou? Todo mundo igual. Isso vai ser um tédio absoluto. Insuportável. Não dá. Como todo mundo igual? Bom, vocês querem igualdade? As pessoas são diferentes. Eu lembro que ele usava um argumento ótimo. Você acha que um engenheiro pode ganhar a mesma coisa que um varredor de rua? Claro, né? Como todo homem que opera no senso comum é um casuísta, né? Ele não consegue entender o sistema que envolve as relações que uma sociedade põe, onde ela precisa de um engenheiro e de um cara que o resto da vida vai varrer rua. Mas não vamos discutir totalidade agora, né? Quer dizer, todo mundo igual, vocês querem igualdade. Onde é que o meu velho operava? Provavelmente no nível de pessoas que vocês conhecem. É o seguinte. A requisição, a demanda da igualdade, a requisição da igualdade, tomada em toda a sua profundidade, é uma coisa deletéria. Isso não é só. Se for realizável, será um desastre. Isso não é só irrealizável.
isto não é desejável. Não é desejável porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes em dotes, em aptidões. Temos muitas aptidões, muitos dotes que podem ser desenvolvidos, mas há um limite para eles. Não é? Um sujeito que nasce, foi concebido no ventre da mãe na segunda metade dos anos 50 e ela tomava talidomida, que era uma medicação recomendada, e depois o cara nasceu com um bracinho desse tamanho. Esse cara tem limitações, mesmo com avanços tecnológicos. Ele não é igual a mim. Começando do ponto de vista fisiológico, anatômico. Mas, ademais, há diferenças entre nós. Diferenças de capacidade perceptiva, intelectiva. Há aqui pessoas que apreendem rapidamente certas mensagens, outras que demandam mais tempo. Existe gente com capacidade rápida de processamento, outras têm uma capacidade mais limitada ou mais lenta. Como é que eu posso querer? Nós somos desiguais. Nós somos desiguais. Nessa ordem social somos. Mas enquanto expressões singulares do gênero humano, nós somos desiguais. Meu velho, a quem eu sempre homenageio com essa citação que mostra como foi profunda a nossa relação de respeito mútuo, meu velho confundia igualdade e desigualdade com outra coisa. O meu velho achava que o oposto da igualdade era a diferença. Nós somos diferentes enquanto expressões singulares do gênero humano. Nós somos diferentes. Essas diferenças vão desde as diferenças fisiológicas a diferenças neurofisiológicas, que implicam a nossa capacidade de percepção, de apreensão, se somos mais ou menos inteligentes. Ademais, há diferenças que são de outra espécie, não é? As nossas diferenças no que diz respeito a preferências, a opiniões, a vias de desenvolvimento. De time de futebol, né? Alguns são pessoas com boas escolhas, outras são pessoas com más escolhas. Mas nota, o contrário da igualdade não é a diferença fática que existe entre nós. O contrário da igualdade é a desigualdade. Quando eu postulo, advogo e luto por uma sociedade de iguais, uma sociedade igualitária, eu não estou supondo que é uma sociedade onde a diferença esteja suprimida. O contrário da diferença não é desigualdade. O contrário da diferença é a indiferença.
Uma sociedade de iguais, uma sociedade igualitária, não é uma sociedade de indiferentes. Pelo contrário. Dá para perceber isso? Não caiam não caiam na armadilha das palavras. É precisamente porque eu valorizo as diferenças que distinguem os homens que eu quero uma sociedade de iguais. No mesmo ano em que nasceu a minha filha, uma pequena diferença de meses, nasceu a filha da minha lavadeira. Eu acho que vocês não conheceram essa figura, né? Que o Urbana não existe mais nas grandes cidades. Eu vivia numa cidade de porte médio, numa dureza danada, me casei, a minha mulher engravidou pela primeira vez, engravidou a segunda vez, não tinha dinheiro para comprar uma máquina de lavar roupa. Há 40 anos atrás, que é a idade da minha filha, uma máquina de lavar roupa era um objeto de luxo em casa. Fralda descartável estava começando a aparecer no Brasil, era caríssimo, então era fralda de pano. Como é que faz? Arranja uma lavadeira. Que era uma mulher que ia no fim de semana na minha casa, recolhia a roupa suja, fazia-se um rol, anotava quantas fraldas ela levava. Na semana seguinte ela trazia a roupa limpa, passada, e levava e recebia por mês. Belo sistema servil esse, não é? Ela engravidou mais ou menos ao mesmo tempo que a minha companheira e semanas depois nasceu a filha dela. A minha filha hoje, aos 40 anos, é doutora em Direito por Lisboa e Berlim, fala 4 idiomas, domina 4 idiomas. É professora da PUC, Direito PUC Belo Horizonte, procuradora dos Estados Unidos. É uma mulher muito bonita, como mulher é muito bonita, tem um corpo, uma estrutura óssea muito legal, mas é legal em termos de correção, não é? De adequação ao seu corpo. Não é brilhante, tem 3 livros publicados e vários artigos. A filha da dona Lourdinha, que se chama Luísa, porque eu tinha escolhido para minha filha, Luísa. Olha o que vocês vão fazer com essa gravação aqui. Não, é complicado, eu estou nominando pessoas. Ela é, eu vou tomar cuidado, ela, podem usar, ela é caixa num supermercado em Juiz de Fora. É uma moça que concluiu, concluiu o antigo curso primário, hoje não tem mais essa distinção, mas tem 4 anos de escolaridade formal, magra, mas não é magra de fome hoje, mas é magra porque tem uma estrutura corpórea magra. Tem a idade da minha filha, não é doutora, não tem sensibilidade para ópera, por aí afora. Isso é desigualdade ou é diferença? Eu sei e posso afirmar que isso não é diferença. Eu não posso afirmar que a filha da dona Lourdinha é diferente da minha filha. Eu não sei. Eu só saberia se no período de gestação das duas mães elas tivessem recebido o mesmo aporte, o mesmo suplemento vitamínico e proteico, mesmo aporte, que as condições do parto fossem ambas as mesmas, que nos primeiros 3 anos de vida das duas meninas os aportes alimentares e os estímulos visuais e sonoros
e linguísticos fossem os mesmos. Fora disso, qualquer comparação é ilegítima. Eu só saberia que a minha filha é diferente da outra moça que eu estou usando se aos 15 anos, aos 30 anos e aos 40 anos elas tivessem as mesmas condições socioeconômicas de desenvolvimento. Se tivessem essas mesmas condições, poderiam se evidenciar as diferenças. Como não tiveram, eu diria que o essencial das diferenças existentes entre elas não são diferenças, são desigualdades. Me fiz entender? Por favor, não caiam no conto de que uma sociedade igualitária significa homogeneização, estandartização das pessoas. Estandartização das pessoas produz esta sociedade aqui, que é profundamente desigual. Essa profunda desigualdade leva à igualdade das tribos, não é? Podia dar dezenas de exemplos, mas vocês, por favor, criem em torno disso. Coitado do meu bem. Coitadinho, ele acreditava piamente que a sociedade igualitária, como ele dizia, essa sociedade que os comunistas querem, como se pudesse me excluir, porque o filho dele não era bem isso. Ele era um socialista equivocado. Essa sociedade comunista, como dizer, isso vai ser um horror. É todo mundo igual. Não! É lá que as diferenças podem aparecer de forma genuína, de forma autêntica. Não tem outro jeito.